Olá, seres sinápticos, tudo bem por aí? Eu sou a Marisa Fortes e está começando mais um Sinapticamente, com histórias e ideias inspiradoras de gente do bem que fazem as nossas sinapses se iluminarem. Eu já estou aqui com ela, conheço há muito tempo, tenho a honra de tê-la aqui conosco. Ela é uma especialista em psicopatas. Ela é psiquiatra, médica psiquiatra pela USP, e ela coordena o IMESC, que é o Instituto de Medicina, ela é perita lá, Instituto de Medicina e Criminologia do Estado de São Paulo. Ela vai contar pra gente, os psicopatas estão realmente entre nós? Vamos saber. Estou com ela, Hilda Morana. Hilda, que prazer ter você aqui. Obrigada por ter O vindo. prazer é todo meu, Tão bom. Há Marisa. quanto tempo a gente não se vê, não é Faz verdade? alguns anos. Pois é, e eu acho que assim, é uma honra mesmo ter a pessoa que validou no Brasil a escala Hare, que é a escala talvez mais importante No mundo. no mundo para detectar a psicopatia. E você fez isso no sistema prisional, não foi? Como é que foi essa Foi. história? Eu fiquei 5 anos em cadeia. Uau! Eu fiquei 5 anos em cadeia para poder validar a escala Hare. A A Hare escala não é Hare, Hare, é Hare. Hare, porque é do Dr. Robert Robert Hare, Hare. que é um canadense. Ele que bolou essa escala, e aí essa escala tomou áreas universais, e aí eu falei com ele, né, se eu podia traduzir para o português e ser usada no Brasil. Ele levou um tempo, porque o português era uma coisa que não era importante, né? Eu falei, mas o português é falado em 6 países. Até que eu convenci ele, falou, pode fazer. Aí eu fiz a tradução, retrotradução, e validei essa escala para o Brasil. Essa escala ela é muito importante, porque no mundo todo ela faz o diagnóstico de psicopatia. E foi o seu doutorado, né? Foi o meu Seu doutorado na doutorado. Universidade de São Paulo. Foi o meu doutorado. E aí você entrevistou quantos psicopatas? 86. 86 psicopatas na ocasião para validar. Eu validei a escala Hare pela prova de Rorschach. O que é a prova de Rorschach? É aquela prancha, aquela prova que tem aqueles borrões de tinta. São aqueles desenhos que até parecem em filme, às vezes, que parece uma borboleta, assim. Isso, São isso. várias lâminas, né, com essas imagens. Mas a prova de Rorschach, ela existe há 100 anos no mundo. E ela é uma prova muito complicada de você fazer. Você leva um curso de 3 anos. Em 3 anos você não aprende o Rorschach. Você tem que ter muito treinamento no Rorschach. E como eu sou especialista em Rorschach, foi o meu gold standard, né? Eu aplicava os Rorschachs e depois aplicava o PCLR. E aí eu validei o PCLR via Ou Rorschach. seja, o Rocha dava ali a medida real de que realmente aquilo estava funcionando. Exatamente, se realmente ele era psicopata. E Entendi. aí o PCLR combinou com Rorschach em menos 4 casos. Ou seja, Mas os enorme. menos 4 casos tiveram uma coisa interessante. A prova a escala Hare, chamada PCLR, que tem esse título no Brasil, no mundo inteiro, que é PCLR, Psychopathy, CL, Checklist, R de revisado. Né? Ok. Então, ou se chama de escala Hare, que é o mais comum, ou se chama de PCLR. E 4, o Rocha deu psicopata e 4 não deram, pela escala. Mas a escala tem fator 1 e fator 2. O fator 1 é o fator constitucional, é aquilo que é o próprio caráter do sujeito. O fator 2 tem a ver com atitudes criminológicas, assim, atitudes criminais, né? Mas o fator 1 é o fator que mostra realmente a constituição da pessoa, mostra o caráter. E os 4 que o Rocha deu psicopata e o PCLR não deu, o fator 1, que é o fator constitucional, estava muito alto. Ou seja, foi por um triz. Eles não tiveram tempo ainda de cometer crimes, assim.
Ou oportunidade, né, às vezes. Exato. E aí me conta uma coisa, tem uma super de uma dúvida e uma polêmica sobre se a psicopatia, né, primeiro a denominação, psicopata, sociopata, TPAS, né, que é o transtorno de personalidade antissocial. Qual que é a diferença entre um psicopata e um sociopata, por exemplo? Nenhuma. 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 O sociopata é denominação americana de psicopata. Então, quando você compra um livro que está escrito sociopata, você pode ter certeza que é um livro americano. O resto do mundo usa a denominação psicopata. Atualmente, os psiquiatras resolveram falar: não, o sociopata é isso, o psicopata é isso. Mas é tudo bobagem de psiquiatra. Tá. Porque a sociopatia e a psicopatia elas são idênticas e a sociopatia é denominação americana. O resto do mundo é psicopatia. E esses dois, segundo o DSM-5, têm o transtorno de personalidade antissocial. O transtorno de personalidade antissocial que mais se aproxima do psicopata, mas você tem 10 tipos de transtornos, você tem mais de 10 tipos, isso pelos códigos internacionais, você tem 10 tipos de transtornos da personalidade. Então, você tem borderline, você tem histriônico, você tem paranoide, você tem o narcisista, você tem o esquizoide, o esquizotípico, enfim, você tem vários tipos. O problema é que uns são cruéis e insensíveis. Então, você pega um borderline ou um histriônico que é insensível, é cruel. Mas predomina nele a necessidade de ter atenção de todo mundo. Mas ele é cruel e insensível. Esse é um psicopata histriônico. Se ele tem as características de ser histriônico, necessitar que todo mundo só dê atenção para ele ficar com raiva de quem não dá, mas ele não é cruel, ele não é insensível. Então, ele é um transtorno disfuncional da personalidade. Então, o transtorno antissocial, os psiquiatras falaram, transtorno antissocial é psicopata. Não é bem assim. Entendeu? Você tem outros tipos de transtorno. O que é um psicopata? É um cara que é cruel, que é insensível. Não se comove com o sofrimento alheio. Não se comove. Ele adora o sofrimento alheio. Ele se regozija com o sentimento alheio. Então não é que ele é anestesiado para as emoções. Não, ele gosta do sofrimento alheio. Se você for vítima de um psicopata e se você tiver medo dele, ele vai ficar muito feliz, porque ele gosta de ver o sofrimento dos outros. Então ele é um sádico na essência, assim. Ele é um sádico, ele é uma pessoa cruel e insensível. E ele vai judiar de você. Se você for vítima de um psicopata, ele até pode morrer, mas ele vai judiar de você até o fim. E ele, como é que é a composição? Hoje em dia se fala muito de narcisistas, né? Então, as filhas de mães narcisistas, os pares amorosos narcisistas. Qual que é a diferença de um narcisista para um psicopata? E os dois aparecem frequentemente juntos? O problema é que no Brasil, à exceção do resto do mundo, o Brasil não suporta o termo psicopata. Advogado, juiz, promotor não gosta do termo psicopatia. E essa é sua praia, você sabe, que você lida com esse povo todo dia. Todo dia. E eles não gostam da psicopatia. Então surgiu o termo narcisista para substituir o psicopata. Mas não tem nada a ver. Entendam que todo psicopata é narcisista. Porque todo psicopata é prepotente, se acha o máximo, se acha o melhor de todos. Ele tem mais direitos que os outros. Tem mais direitos, exato. Então, todo psicopata é narcisista. Todo psicopata é narcisista. Então, assim, nas cadeias, eu perguntava para os caras. Falei, então, você matou, né? Você roubou,
De 0 a 10, que nota você se dá? A senhora tem razão, eu matei várias pessoas. Uns 9, né? Oi? Oi? Como assim, né? Então, eles são muito prepotentes. Mas eles têm consciência do bem e do mal? Eles têm plena consciência. O entendimento deles é absolutamente igual ao seu e o meu. Eles sabem o que é errado, mas o que eles têm de diferente é que eles não têm a bondade. Eles não gostam dos outros. Eles não têm nenhuma consideração pelos outros. Desde criança, eles mentem muito. Eles são muito excitados, então eles precisam de muita coisa intensa para fazer na vida, né? E adoram bater nos outros, e eles ficam pensando, quando são adultos, em matar alguém. Como é que eu faço para matar alguém? Aí eles ficam pensando até que mata o primeiro. Matou o primeiro, sai matando os outros. E aí eles se tornam serial Serial killer na killers. essência. Né? Exatamente. Mas existem muitos jeitos de você matar alguém, né? Inclusive fazendo essa pessoa atentar contra a própria vida. Exato. Por manipulação. Isso é muito... Exatamente. Os psicopatas, eles são extremamente manipuladores e muito sedutores. Por isso que muita mulher e também muito homem é vítima de psicopata. Porque a sedução deles, nenhuma pessoa normal consegue seduzir o outro no nível que ele consegue seduzir. Ele consegue te seduzir, e você fala, nossa, como eu sou sortuda, uma pessoa tão legal, que gosta tanto de mim. Ele vai te seduzindo, vai te manipulando. Quando você cair nas garras dele, ele começa a te pedir dinheiro, a pedir coisa para você. E se você não der, você vai ficar mal com eles. Mas você pensa assim, mas ele faz tanta coisa por mim, como que eu não vou dar? Eu vou acabar dando. Aí você vê que ele já te trata mal, que ele já tem outras mulheres ou outros homens. E você fala, mas por que ele era tão legal comigo? Ele já está já está seduzindo outra vítima e começa a te tratar mal e curte muito, adora ver você sofrer. Ver a pessoa assim, no estertor mesmo, né? E o problema, Marisa, é que as vítimas de psicopata ficam viciadas nos psicopatas, porque no começo foi muito bom. Agora, a gente fala eles, né? Porque a maioria é homem, mas é homem. Ou tem muitas mulheres e aí... Muitas elas mulheres. sabem que são mais dissimuladas, será? O modus operandi da mulher é diferente. Então, por exemplo, ela quer matar o marido. Ela não tem força para matar o marido. O que ela faz? Ela pede para o amante. Ela fala assim, meu marido disse que você é viado, que você não sei o quê, que você... Aí ele fala, como ele falou isso? Vai lá e mata o cara. Ou seja, a mulher, o modus operandi é sempre ter alguém para produzir o crime para ela. Mas é empatado. Tem tanta mulher psicopata quanto homem psicopata. Isso derruba um mito, né? Porque a epidemiologia diz que são mais homens do que mulheres, mas na verdade não. Ela dissimula melhor, talvez. O problema é que a mulher não vai para a cadeia. Quem vai é o homem. Olha só. No mundo inteiro, só 4% de mulheres estão presas. Por quê? Quem cometeu o crime não foi elas, foi quem ela seduziu para cometer o crime para ela. Temos aqui no Brasil um caso emblemático disso, né? Aliás. A Susana Richthofen. Você teve a oportunidade de ver o Rocha dela? Tive. Ela é uma psicopata gravíssima. E ela é muito sedutora. Cada vez que ela me vê, ela me abraça, me beija. É mesmo, Hilda? Você tem amizade com ela? Mas ela é sedutora. Ela é muito bonita. Ela é de uma beleza. Mas você sabe de uma coisa, gente? Não sei se é verdade, tá? Não vou ser fake news, mas soube que ela deu o nome na filha. Deu. Mas você soube dessa história? Que história maluca. Porque ela ficou amiga
da outra na É. prisão, que vinha a ser a madrasta da Isabela Nardoni, e deu o Ela- nome na filha em homenagem a ela. Foi. Isso é muito doido. É muito cruel, né? É muito ruim. Eles são assim, eles são insensíveis, eles fazem coisas absurdas, Agora, né? deixa eu te perguntar, como é que seria na tua... Você que é uma especialista, como é que você imagina que seja, então, a Suzane von Richthofen no papel de mãe? Como que vai ser isso? O psicopata ou a psicopata, ela tem o filho como propriedade dela. É meu filho. Ninguém põe a mão, porque se puser a mão eu mato. Mas ela ama. Não. Se ele fizer alguma coisa errada, eu mato ele. Mas é meu filho, é minha propriedade. Percebe? É uma propriedade. Os filhos, elas não amam os filhos. Elas têm como posse a propriedade deles. Elas não amam, elas matam os filhos se fizerem coisa que elas não gostam. Mas não têm amor. Eles não sabem o que é amor. Eles nunca têm amor porque, Marisa, eles têm um defeito cerebral. É isso que eu ia te perguntar. Isso é estrutural? Qual que é a origem disso? É genético? É absolutamente genético, só que não passa de pai para filho. Em todos os casos que eu analisei, sempre tem alguém da família que era psicopata também, né? E no meu consultório particular, eu te falo que 90% são pacientes adotivos, pacientes adotados. Por quê? Porque quem deixa um filho para adoção já vem de uma família desestruturada, né? Pai é drogado, a mãe é alcoólatra, enfim. E nascem filhos com problemas. E eles têm um defeito cerebral que essa parte aqui, que é o lobo suborbitário porque está em cima da órbita, não funciona. Não funciona. Você faz um PET scan e vê que ele está azulzinho, porque quando está vermelho é que está funcionando. Tá ativado, né? Está ativado. E eles não funcionam, ou seja, não adianta você ensinar, educar, dar religião, dar boa formação, porque eles não têm a área cerebral que vai responder a isso. Então não é uma questão da amígdala, né? Conforme diziam que era uma amígdala mais hipoativada. Não, é essa região aqui que Essa são frontalizadas. região é frontalizado. Olha que interessante. Eles não têm. Então, é como se você quiser trabalhar no Excel, num computador que não tem o Excel. Você não tem como trabalhar. Mas então é culpa deles o que eles fazem? Se Não eles têm é. um defeito genético? Não é culpa Ou deles. estrutural? Não é culpa deles. Eles herdaram, em primeiro lugar, né? E eles têm um defeito cerebral. É como não ter uma perna. Você não tem uma parte do cérebro que te permite gostar do outro, respeitar o outro. Mas eles podem aprender coisas? Por exemplo, você assistiu Dexter? Assistir. Aquilo é possível, então, direcionar ou canalizar aquele talento da pessoa? Como é que faz? Se a pessoa não é culpa dela, mas ela faz? Então, não é culpa dela, mas também não é culpa minha, nem sua, nem de ninguém. Ele tem um defeito, ele é um parasita da sociedade, e pior que um parasita, ele é um perigo para a sociedade, ele é um monstro para a sociedade. Ele só vai causar... Você não tem ideia da monstruosidade deles, da maldade deles, da crueldade deles. Do que você já viu, né, Hilda? Nossa! Falando com essas pessoas. Eu fico arrepiada. Às vezes eu falo, mas não acredito que alguém possa fazer isto, né? E me contar com a maior cara de pau, né? Eles são inteligentes? Alguns são. Em geral, eles não são. Eles são espertos. Ah, então um QI, por exemplo, não vai sair muito alto numa Não é, avaliação. não é. Eles não têm o entendimento da vida. Na prova de Rocha, você vai ver aquilo que a vida te mostra. Você vai ver um morcego, você vai ver um bicho, você vai ver uma pessoa. Eles não conseguem ver.
Eles veem uma Olha. coisa toda desestruturada, né? Eles não têm a noção do mundo, mas se você conversar com ele, eles entendem a regra, eles sabem que é proibido isso, o que eles têm que fazer, tanto que eles são extremamente sedutores e manipuladores. E é uma loucura, por exemplo, é Francisco de Assis Ferreira, eu não lembro do... É, Ele conversava, o maníaco do parque, pessoal, ele conversava com as mulheres e levava as mulheres por uma mata. Gente, como elas iam? Você elas teve iam. com ele, não? Tive Você muitos, esteve com tive ele? muito, mais de um ano, com ele, com o pai dele, com a mãe dele, com o irmão dele, com todos eles. Ele era muito sedutor, então. Hã? Nossa Senhora, ele era muito sedutor. E as meninas, ele chegava, ele falava assim, eu parava a moto. E ele era bem sarado, porque ele era patinador, ele era meio bonitinho. Tinha sardinhas que nem a mãe aqui. E falava, nossa, como você é bonita. Ela falava, obrigada. Eu conheço um lugar maravilhoso, você não quer ir comigo lá? E ele seduzia a pessoa ia. Não é culpa delas, é culpa da sedução dele. Ele era muito sedutor. E ele ia entrando no mato e depois, só que ele não tinha muita relação sexual com as mulheres, porque ele tinha fimose e doía para ter. E outra, ele é homossexual. Ah, é? Né? Ele gosta de homem, ele não gosta de mulher. Ele gosta de judiar da mulher que é mais frágil. E ele é canibal. Ele come seio, né? Tanto da mulher viva quanto da mulher morta. Mas da mulher viva ele arranca pedaço do seio e mastiga e engole. Ou seja, não pode ser normal, de fato, uma pessoa que... Não pode, não pode. Mas você conversa com ele é absolutamente normal, sedutor. É que você é muito treinada, né, Hilda? Mas quais são os sentimentos, assim, ao estar diante de uma pessoa que faz uma coisa? Porque você falou isso, me deu um arrepio na espinha. Eu imagino você ali frente a frente ouvindo isso. É, é que eu tenho um olhar técnico. Como você é psicóloga, você tem um olhar técnico. Então você não se. Depois, em casa, à noite, você fala, nossa, né, que passou isso e tal. Mas na hora que você está conversando, você está vendo um olhar técnico. Peraí, eu quero saber isso, quero saber o Aham. tamanho da insensibilidade, como é que não é, né? Mas são casos muito graves. Acontece que o psicopata, ele tem uma incidência ou prevalência, porque do nascimento, então a incidência e a prevalência se equivalem de 1 a 3% na população. 1 a 3% é muito ou é pouco? 1 a 3% é a mesma incidência ou prevalência do vitiligo. Não tem nada a ver com vitiligo, mas Eu entendo. né? Você já viu alguém com vitiligo? Já. Já, no shopping, no restaurante. Quando eu vejo alguém com vitiligo, eu falei, cadê o psicopata? Porque é a mesma chance de eu estar vendo um psicopata. Então não é tão raro assim, 1 a 3%. É a É mesma chance, verdade. né? É. Agora, não, nem todo psicopata chega a esse extremo, por exemplo, do maníaco do parque. Então, esses são os psicopatas. Então, não tem psicopata melhor ou pior. Porque a alteração da personalidade é um espectro de manifestação, como todo comportamento. Você pode ser baixinha, você pode ser muito baixinha, você pode ser alta, muito alta, gorda, muito gorda, enfim, tudo é um espectro de manifestação. E o caráter também é um espectro, né? Então você tem 15% da população com transtorno disfuncional da personalidade. Eles são uns trastes, mas não chegam a matar ninguém. Que, aliás, gente, Hilda está lançando um livro, com perdão do gerúndio, mas é porque realmente está nesse, né, que Uhum. fala De psicopatia e transtorno disfuncional da da personalidade. personalidade. É, ela está no processo de lançar esse livro que fala sobre psicopatia e esses transtornos disfuncionais da personalidade.
Então, em breve, nas livrarias, vocês vão poder encontrar o livro da Hilda Morano. Falando sobre isso, você conta histórias no livro, Hilda? Conto algumas. E falo tudo a respeito da psicopatia e do transtorno funcional. O que eu quero que as pessoas, ao lerem esse livro, faça como você está fazendo nesse podcast, trazendo essa informação para a população aprender o que é um transtorno funcional ou um psicopata e não ser vítima deles. Inclusive no ambiente corporativo, porque você pega as pessoas de altos escalões, não é todo mundo, gente, óbvio, mas ali deve ter um ou outro que fez de um tudo para chegar ali. Exatamente, no ambiente corporativo, tanto que se chamam psicopatas corporativos, né? São pessoas que não matam, mas se você tiver um chefe psicopata corporativo, o que você vai sofrer vai ser uma coisa absurda, porque eles judiam de você. Judiam. Não matam, mas judiam de você. São psicopatas corporativos. Não são psicopatas que matam. E a gente tende a achar que a gente nunca vai encontrar uma pessoa assim, né? Vai. Você acha que cedo ou tarde um psicopata se desmascara na relação com as pessoas? Ou passa uma vida inteira ele com aquela vida paralela? E aí ninguém sabe, um dia, depois de muitos anos, se descobre. Isso é raro, porque na verdade o psicopata, não estamos falando do transtorno disfuncional. O transtorno disfuncional, ele te usa, ele te manipula, ele mente, mas ele ainda consegue ter um trabalho, tal. O psicopata não consegue ser constante num trabalho, na família, tal. Às vezes consegue, né? Mas a família sabe que ele é psicopata. Mas qual foi a tua pergunta? Me perdoe. Não, a gente estava falando sobre esses tipos, né, da psicopatia nos mais variados ambientes. Então, ambiente corporativo, no ambiente familiar. Isso. Né, os pares amorosos, por exemplo. Então, nos pares amorosos, eu chamo isso de psicopata conjugal, né? Eles te seduzem para conseguir o teu amor. Eles sexualmente são muito ativos. Eu tenho um residente que fala assim: ai, doutora, tô namorando uma atleta sexual. Eu falei: é psicopata. Oi, doutora, a senhora também? Eu falei: você vai ver. Porque quem é muito intenso sexualmente, eles são muito intensos porque eles querem todo o prazer que eles podem tirar daquela relação sexual. Né? E não estão preocupados com o teu prazer, estão preocupados assim. Eu tive um paciente que falou: doutora, ela, psicopata, me pedia para fazer coisas que eu não tinha coragem de fazer, de tão intensas que eram. E as mulheres psicopatas, o que elas fazem? Elas têm filhos com as vítimas. Para poder amarrar. Para poder amarrar e é moeda de troca, né? Elas vão tirando o dinheiro da vítima. E aí a vítima fala para o juiz: olha, eu casei com uma mulher psicopata, eu quero me separar. Eu quero ter a guarda do meu filho. E é muito difícil, porque os juízes, os promotores, ainda não entendem o que é uma psicopatia. Você faz muitos laudos, assim, de pessoas que pedem para você avaliar? Juízes mesmo, talvez encaminhem para você? Eu trabalhei no IMESC, né? Então, eu fazia muitos laudos lá. Hoje, eu me aposentei do IMESC, mas eu continuo fazendo esses laudos como assistente técnica agora, né, das vítimas. E aí é difícil convencer os juízes de que estamos frente a um psicopata. E olha que você é uma pessoa que tem um nome, né? Pois muito importante dentro da área forense, da criminologia, né? Mas eu fiz muito evento durante a vida, convidando os juízes, promotores, para eles entenderem. Mas eles são pessoas que acham que sabem tudo. É mesmo? Você acha que tem esse complexo de Deus, assim, nessa área? Tem. Eu trabalhei dentro do Fórum Criminal, fazendo laudo
de bandido no fórum criminal. E eu fazia toda quarta-feira uma reunião com os promotores. São 62 promotores. Vinham 3, 4, 5, o máximo que eu tive foram 7 promotores. É que eu queria ensiná-los, eu queria trocar ideias com eles, né? Mas é um ambiente de eu sou autoridade máxima. Promotor e juiz são autoridades. Você sabe que eu fico imaginando a tua angústia ao saber que tem uma criança nas mãos de uma psicopata, por exemplo, e que você tem ali todas as provas de que ela não poderia criar essa criança, e, no entanto, você não pode fazer nada, deve dar muita impotência esse... É horrível pensar que a Suzane está casada com um médico, morando em Bragança Paulista, tem um filho desse médico. E como é que vai ser isso? O pessoal de Bragança odeia a Susana Richthofen. É mesmo? Né? Odeia. Nem encontra com ela no supermercado. Ela procura não sair muito, mas de vez em quando sai o pessoal. Mas é para não gostar. Ela matou. Ela convidou o namorado que trouxe o irmão, matou o pai e a mãe com a paulada. Não era pau, era ferro, Era um né? porrete Ferro. E ela ficou na sala vendo o pai e a mãe berrando, morrendo. E você não sabe uma lenda urbana. Não sei se eu te conto, porque você nunca mais vai ouvir Chico Buarque como você ouve hoje, que diz que ela botou uma música específica do Chico Buarque, eu não vou falar qual é para não contaminar a galera, mas é que ela ficava ouvindo essa música direto, assim baixinho, porque daí dava para ouvir, mas diz que ela ficava ouvindo essa música. Nossa. Durante o assassinato Isso eu não sabia. dos pais. Mas uma semana depois ela dá uma festa na casa dela. Uma semana depois. Ou seja, de uma maldade, de uma crueldade, para ficar com o dinheiro do pai, não ficou nada com ela. No fim ficou para aquele coitado, né, do irmão dela. Porque ficou para a avó faleceu, ficou para o irmão, porque o irmão gostava muito dela, depois até que aprendeu quem ele era. Mas ele nunca se recuperou. Ele começou a usar droga, Coitado. e ele não tem quem cuide dele. Tem um tio lá que abriga ele, mas ele não tem ninguém no mundo. Ou seja, ela acabou com a vida da família inteira. Foi. E se a justiça resolver que esse moleque vai ficar com a grana, ela vai matá-lo. Mas aí ninguém vai ficar, porque ela não vai ficar, né? Pode ser que fique. É Pode mesmo. Diz ser. que quando mata os pais, você não fica com o dinheiro. Pela lei. Mas na nossa lei tudo pode. Na nossa lei tudo pode. E eu fico pensando na incredulidade da família, né? Então, por exemplo, a família, né, do Francisco de Assis Pereira, que você teve contato, começam a encaixar as peças do quebra-cabeça. Então, desde pequenininho, ele... A mãe dele, uma simpatia, a mãe dele falava, doutora, se eu soubesse que eu ia ter um filho psicopata, eu nunca tinha parido na vida. Eu não sabia que isso podia passar pela genética, porque a minha família, o meu pai, ela fala, o meu pai era psicopata, tentou matar minha mãe com foice. Ah, é? E o meu avô era jagunço matador, matou mais de 100 no norte. E eu tenho irmão bandido, irmão que rouba, irmã prostituta. A família dela é um horror. E a família do pai, o pai era um pescador muito simples, também chamado de Francisco. Aí eu fazia entrevista com eles e no final ele falava, tá bom, doutor, eu entendo tudo que a senhora fala, mas não foi o diabo que matou essas meninas? Eu falava, não, né, São Francisco, né? E aí uma hora eu cheguei a pensar, não é melhor falar que foi, para ele sossegar, mas eles eram muito assediados pela mídia. E a primeira coisa que ele ia falar, a doutora Aida disse que foi o diabo. Melhor não. Melhor não. E ele morreu 2 anos depois de tristeza. Ele foi emagrecendo, eu falava, seu Francisco, você precisa comer. Ele ia definhando, né? Ele foi definhando da tristeza de ter um filho psicopata. E hoje, no seu consultório, o que você faz? Você atende psicopatas? Vítimas? Atende?
Atendo no consultório, porque eu tinha um ambulatório no HC que foi, infelizmente, fechado depois de 10 anos. E foi um horror o HC fechar esse ambulatório, porque ajudava a população que tem filho psicopata. Como que chamava o ambulatório? Ambulatório de transtorno da Ah, personalidade. ok. Que funcionou durante 10 anos. E aí teve lá As uma políticas. trapacinha e fecharam. Mas, enfim, eu atendo. Porque vem o pai e a mãe com o filho no consultório, com o filho psicopata. E eles querem, eles me encaminharam para a senhora fazer o diagnóstico. Em geral, nem sempre, mas em geral o diagnóstico é positivo para psicopatia. Começa com um desafiador positivo, inicialmente, né, antes dos 18. Aí pode seguir para isso, ou não. Eles de criança eles já são extremamente elevados, mentirosos, não aceitam escola porque eles são excitados, eles não aguentam ficar olhando uma professora falando, eles querem jogar futebol, eles querem coisas mais intensas, né? E mentem muito, matam muita aula. E na adolescência, eu sempre me pergunto, mãe, seu filho era hiperativo? Não. Seu filho gostava de coisas perigosas? Adorava. Adorava subir no telhado, se debruçar, botar fogo, não sei aonde, Eles o jardim precisam de animal. intensidade, você falou. Tem Intensidade, a ver com uma liberação neuroquímica maior, assim? Tem a ver com a falta da sociabilidade. Essa parte não funciona, então os instintos ficam muito ativos. Então eles são completamente excitados, né? Precisando de, se para você um coquetel, um cineminha, um jantarzinho, tá bom? Para eles isso não é nada suficiente. Eles se envolvem com drogas, então? Ou eles não querem? Muito, sim, mas é muito interessante que o psicopata, o verdadeiro psicopata, né? Que tem o transtorno da personalidade, que são os 15%, e o psicopata, que é o fim do espectro do defeito, né? Ah, tá bom. O psicopata é o fim do espectro. Os psicopatas usam droga, mas não se viciam. O quê? Verdade, Tipo tem. crack, assim? Crack, cocaína aspirada. Eles usam e usam uma quantidade muito grande, maior do que os dependentes. Porque o dependente, assim, ele usa um pouquinho, depois ele vai precisar, o organismo tem tolerância àquilo, ele vai precisar de uma dose maior para ter o mesmo efeito. E assim vai tolerância, dose maior, até que ele tem uma fissura completa e vive só para droga. O psicopata não, ele já usa uma quantidade imensa. E não vicia. E não vicia. Ele usa uma semana. O máximo que eu vi de psicopata foi usar 2 meses, mas foi um caso. Eles usam uma semana, 10 dias e depois param. Não Gente, sou mas qual é a dependente explicação disso. para isso? Para não ter uma dependência química? Não sei. E não é, merecia estudo. Merecia Deve ter a um ver com essa estudo. região, com a faltante. Eles não se viciam. Em clínica de drogado, o diretor fala assim: aquele é safado, esse aqui é drogado. Os safados são os psicopatas. Que ele tá fingindo alguma coisa. Não, a mãe internou, o Tá. pai internou, porque ele fez uso da droga e não tem aonde internar psicopata, porque você não pode internar no hospital psiquiátrico. E ele apronta todo dia. É uma tal de briga, de roubo, enfim, a mãe e o pai ficam cansados, então querem internar para dar um descanso. Como eles têm antecedentes de uso de droga, vai para uma clínica de drogado. Nossa, e Mas lá, eles, coitados dos drogados, né? mas eles não se tornam dependentes. E aí aquela coisa, então, de maltratar animais, talvez demorar para sair da fralda, para sacanear a mãe, sabe assim? Aquela coisa. Aham.
Eles fazem de tudo para sacanear a mãe, para sacanear quem quer que seja, mas eles maltratam animais por curiosidade mesmo, né? Arrancar a perninha de animal. O maníaco do parque falou assim: eu ponho os peixinhos na frigideira, vivos, porque eu adorava ver eles pulando na frigideira. Ai, que maldade. É, enfim, Talvez até como um treino, né, para o futuro. Ou... O que que dá neles, assim? É um prazer, então? é um É um prazer. prazer na Porque é crueldade. intenso, né, como você disse. É, eles têm prazer na crueldade. Mas aí a gente estava falando do seu consultório. Então as pessoas vão lá, às vezes a escola encaminha, ou quando é mais velho, Isso, aprontou alguma coisa, é isso? Aí você tem que isso. fazer ali a avaliação. É, eu faço PCLR, em alguns casos faço a prova de Rocha também. E aí eu dou o diagnóstico para a família. A mãe sai chorando, né? Porque putz, eu imaginei que talvez meu filho não fosse psicopata. Eu falei, a senhora foi selecionada para ter essa encrenca vai ser o resto da vida. E a senhora vai ter que aprender a lidar com essa encrenca. Como é que faz? Você ensina? Eu tenho algumas técnicas que eu ensino, por Então, exemplo, gente, peraí, ó, técnicas para ensinar uma família que acabou de descobrir que o ente querido é um psicopata. Como é que essa mãe e esse pai vão fazer? primeira coisa é não castigar. Castigo não resolve. O que resolve é premiar. Então, filho, se esta semana você não mentir e não bater em ninguém, no fim de semana eu te dou R$ 200 para você ir para a balada. E eles acham isso um desafio. E aí eles cumprem. Então, tudo com eles tem que ser negociado Na barganha. na barganha. Tudo tem que ser negociado. Porque você tem uma encrenca para o resto da vida. Seja criança, seja adolescente, seja adulto, você vai ter que lidar com isso. Você vai ter que aprender a lidar. Você não pode brigar. Você não pode entrar em desafio com eles. Filho, senta aqui. O que eu falo para as mães, assim, e eu faço isso no consultório, falo, cara, senta aqui. Você sabe quem você é? Ah, daí você falando com o psicopata. Como você vai? Ah, A senhora vai dizer que eu sou mau caráter? Eu falei, é isso mesmo, você é um psicopata. Deu no seu Rocha e deu no seu teste de E. meu Deus do Que céu. legal, eu sou mesmo psicopata. Eles ficam muito felizes em saber que são psicopatas. Por quê? Porque é legal saber que você é uma psicopata, entendeu? Né? Então eu sou realmente um psicopata. O atirador do shopping, lembra dele? Matheus Meira. Matheus Meira. Eu lembro perfeitamente. Nossa, quando eu fiz a prova de Rocha, ele falou, eu já fiz 4 vezes a prova de Rocha. Eu falei, mas nós vamos fazer. Ele falou, eu só faço se a senhora me der o resultado. Eu falei, eu te dou o Ah, resultado. porque não tinham dado? Não tinham dado. Ah, olha só. Aí eu fiz e dei o resultado para ele. Quando eu falei que ele era um psicopata, a alegria dele foi imensa. Talvez ele tenha entendido o que ele fez, então, de uma certa maneira. Ele ficou feliz de saber que ele realmente era ruim ao ponto de ser um psicopata. A gente, só para lembrar, ele entrou num cinema, no shopping, tava passando um filme, né? Clube da Luta. Clube da Luta, e ele entrou no cinema num Obrigada. shopping da Zona Sul de São Paulo, gigante, e ele simplesmente atirou em várias pessoas, né? Morreram 8, 7 ou 8 Não, pessoas. na verdade morreram 3 pessoas, né? Uhum. Porque ele entrou com a metralhadora e ele pôs a metralhadora no modo intermitente, porque ele falou, eu queria sentir cada morte que eu dava. Meu Deus. E ele mata 3. E nisso, do modo intermitente, ela entrou no modo automático, sozinha, a metralhadora, e na hora que ela entra no modo automático, ela dá um tranco para o teto e descarrega as balas para o teto. Amém. Por isso não morreu mais gente. Mas ele saiu de lá e falou, eu tinha que matar, querendo dar uma de louco. Mas sabe uma coisa muito doida, assim? Tipo, ele foi
sabendo que ele ia ser preso, porque, gente, de câmera para todo lado, né? Então, ele não ligava para a consequência daquilo. É ou não é isso? Ele achou que ele ia se livrar, né? Que ele ia atirar, iria fugir. Eles sempre acham isso. Mas quando a polícia chegou, ele tentou dar uma de louco. Coisa que ele faz até hoje. Ele tá preso? Ele está na Bahia, no Hospital de Custódia da Bahia, como louco. E ele aprendeu com os loucos do hospital a falar sozinho, a ter alucinação auditiva. É transtorno factício que chama isso? Não, é outra coisa. Não, transtorno factício é a mitomania, na verdade, tá né? bom. O mitômano é um cara que faz uma coisa errada e conta de um jeito igualzinho para todo mundo. Tá. Né? É um psicopata. É um psicopata? O mitômano é um psicopata. Esse não, esse daí ele aprendeu o jeitão, O lá dos jeitão. malucos. Isso eu vou conversar com os psiquiatras da Bahia, eles falam, ele é louco. Eu falei, ele não é louco, pelo Você amor fez de o Deus. Eu Rocha? tenho o Rocha, eu tenho o PCLR, eu fiquei 1 ano conversando com ele na cadeia. Ele não é louco, ele é mau caráter, ele é psicopata. Mas ele não vai sair, né? Então, Acaba saindo, viu? O pai dele é muito influente, o pai dele é muito rico. Né? E não se sabe. entendi. De novo, aquilo que eu estava te falando, da frustração, né? De você trabalhar com uma coisa que você sabe que não tem... E como é que é a ressocialização? Então, aí o psicopata vai para o teu consultório, você orienta a família. Você dá dicas para a família. Isso. Mas você não vai tratá-lo psicoterapeuticamente. Não, porque não adianta. Você só trata com psicoterapia quem tem emoção. Né? Porque é pela emoção que você faz a pessoa. Ele não tem emoção. Ele é um bloco de gelo, não tem como. Então, mas eu descobri em 6 anos do ambulatório de psiquiatria lá do IPQ, do HC, eu fiquei 6 anos pesquisando toda a medicação do HC psiquiátrica. Nada funcionava. Olha. Nada funcionava. Até que eu falei, gente, eu vou fechar o ambulatório, porque o meu objetivo de abrir esse ambulatório é fazer alguma coisa para melhorar os psicopatas. Eu não consegui. Para ajudá-los. Para ajudá-los. As mães ficavam muito felizes, os pais, a família tinha aonde conversar com pessoas que entendiam o problema dela. Então era muito positivo isso. Mas eles continuavam psicopatas. Até que surgiu um laboratorista com a gabapentina. Eu falei, gente, topa. Eu tinha uma equipe, né? Vamos fazer mais um protocolo? Vamos. Aí comecei 300 miligramas, 600 miligramas, 900. Porque se você tem uma dor, que a gabapentina é usada para o processo doloroso, você toma 400 miligramas, você já se livra da dor. Eles tomavam 900 miligramas e falavam, estou tomando esse negócio, não está resolvendo nada. Mas o que você esperava? Qual era a prova que você faria? Eu esperava que a mãe falasse que ele estava tendo um comportamento mais fácil de lidar. Ah, entendi. Então, o crivo seria, ele tá mais razoável. Isso, né? Isso, exatamente, Marisa. Porque você nunca ia conseguir fazer com que ele Não, ficasse bom, não. mas ele podia ficar razoável. Pois é. Aí, 1.200 miligramas, que é uma dose super alta. Com 1.200 miligramas, as mães falavam assim, doutores, vocês acertaram agora. Essa semana, minha filha lavou a louça. Doutor, essa semana meu filho não bateu em ninguém. Continua mentiroso, continua aprontando, mas ele está um pouco melhor. E esse um pouco melhor me satisfez. Então, até hoje eu dou gabapentina, 1.200 miligramas, 400 de manhã, 400 à tarde, 400 à noite, porque ela tem uma vida, uma meia-vida muito curta, né? E eu falo, mãe, vai levar 2 meses para você ver o resultado, porque a gabapentina, ela é
uma substância que ela faz uma inibição cerebral. Como eles são muito excitados, essa inibição cerebral faz com que eles fiquem menos propensos a fazer maldade. Entendi. Olha, faz sentido isso, É, realmente. mas no começo leva 2 meses e daí vai. Agora, por que eles tomariam? Para poder ter mais benefício, ter mais funcionalidade na vida. Mas eu falo para eles, falei, olha, eu vou te dar uma droga que vai turbinar o teu cérebro. Ah, legal, doutora. Entendi. Eu falei, então, você vai tomar isso de manhã, tarde e à noite. Você vai ver que você vai ficar turbinado. É verdade, né? Porque de alguma maneira. É, exatamente. E aí eles tomam. Tem uns que não tomam. E aí, azar, né? É uma Paciência. Aí você paciência. entrega o caso? Não, aí eu vejo a cada 6 meses, né? Eu dou uma olhada como eles estão. Eu no WhatsApp, as mães me escrevem, né? Tem que ter vigilância constante. Vamos falar do seu grupo que ajuda tanta gente? Vamos falar do... Eu acho que é importante, porque a gente falou aqui de coisas muito pesadas, muito difíceis, mas também tem aí uma janela, né, de oportunidade para acolher essas familiares e tal. Então, aí... Conta a história desse grupo. Então, esse grupo se chama CAVIPS, com C. Centro de Atendimento às Vítimas de Psicopatas. Porque no consultório, eu comecei a ver as vítimas de psicopatas e o sofrimento delas. E assim, doutora, como é que eu me livro dele? Ele só faz maldade, eu não consigo, parará. Mas eu gosto dele. Meu Deus do céu, elas são viciadas neles, né? Porque eles são sedutores, né? Pois é. E um período inicial foi muito bom. E elas falam, mas por que agora não é? Se no começo foi bom. Eu falei, porque ele é psicopata, né? Ah, então não são só familiares... Mãe, pai, não, são também os pares amorosos. E aí, eu tive um médico que há anos, mais de 10 anos, estava deprimido. E ele falava, minha mãe não gosta de mim, a minha mãe sempre me tratou mal, a minha mãe sempre fez coisas para que eu me ferrasse mesmo, né? Aí ele foi me contando, eu falei, sua mãe é psicopata. Ele falou, como? Eu falei, sua mãe é psicopata. Aí ele começou a raciocinar. Minha mãe é psicopata mesmo, porque minha mãe matou um filho. Minha mãe fez isso, minha mãe fez aquilo. E meu irmão também é psicopata, porque meu irmão já matou 2 pessoas. E aí ele foi entendendo. Eu falei, eu tenho que cuidar da vítima. Né? Aí a gente abriu o CAVIPS, o Centro de Atendimento a Vítimas de Psicopata. Então, toda quarta-feira, às 7 horas da noite, a gente atende uma vítima. Quando é a primeira vez que ela vai falar com a gente, sou eu, uma psicóloga, Adriana, outra psicóloga, Carol, e outra psiquiatra, Paola, que mora no Canadá, mas é tudo online. Tudo online. Uhum. Quando é a primeira vez do psicopata, a gente faz toda a equipe sozinha com ele. Quando é a segunda ou terceira vez, a gente já coloca mais 2 ou 3 juntos para eles verem como funciona, como a história deles é igual a do outro. Entendi. Né? E aí são as vítimas. São as vítimas. Vão instrumentalizando essas vítimas para poderem lidar, especialmente as que ainda estão sob julgo, né? Exatamente. O psicopata faz o descarte, como os narcisistas fazem, ou ele fica até o fim ali atormentando a pessoa? Ele fica até o fim, até que a pessoa consiga se desgrudar dele. Mas as vítimas são muito difíceis de não se viciarem nos psicopatas. Elas ficam viciadas. Eu falo, eu sei que ele é psicopata, mas eu gosto dele. Mas você não pode gostar de um psicopata, mas eu gosto dele. E aí vocês precisam ou acolher, né? De algum jeito mostrar a verdade, mas se não vir a verdade, pelo menos tem acolhimento. Eu falei, você é viciada nele. Eu sei, mas eu gosto.
E quem quiser, assim, qual é o caminho para poder chegar no Cavips e poder... Entra no meu site, que é o meu site e site do Cavips, que é www.ildamorana.med. Tá, .br. E lá você vai ter um e-mail da pessoa que agenda as consultas. É todo um trabalho voluntário, a gente tem gratuito, a gente tem contador, a gente tem advogada, a gente tem toda uma equipe que todo mundo trabalha sem ganhar nada, mas é muito gratificante. Na verdade, vocês ganham, sabia? Ah, sim, Eu acho que vocês ganham, assim... Satisfação. E como eu acredito, né? Eu só tenho espiritualidade, eu acho que vocês ganham muito Amém. por fazer o bem, sabe? Isso retorna em boas vibrações. As pessoas provavelmente mandam energias muito boas para vocês. É verdade. O Cavips já existe há muito tempo e tem sido cada vez mais gratificante para a gente. E assim, se a pessoa quiser saber, né? Então, ela entra lá, agenda uma consulta e fala, olha, gente, eu acho que eu estou com uma pessoa que é psicopata, que meu filho é. Daí vocês ajudam a entender. Isso, daí legal. Conforme for, a gente marca uma consulta com elas. Legal. Agora, uma perguntinha assim para a gente fechar o papo. Por que os psicopatas exercem um fascínio na população em geral? Porque são filmes que são muito assistidos, ou o livro Precisamos Falar sobre Kevin, né? Lido pra caramba, vendido pra... Por que as pessoas têm, você acha? O fascínio pelo crime, pelo banditismo, pelo psicopata. Eu não sei por quê. Sabe uma coisa que eu imagino? É o quê, Marisa? Eu fico imaginando que é algo muito distante do que elas teriam coragem de fazer. Então, na tentativa de entender o que não é compreensível, aquele material vai alimentando, e nunca vai se chegar a uma conclusão, sabe? Pode ser essa explicação. Talvez, não sei. Uma tentativa de entender algo absurdo. As pessoas são mórbidas, né? As pessoas gostam de ver tragédias. Se tem um acidente na estrada, você fica louca para ver o que aconteceu, né? As pessoas são mórbidas. Eu acho que é um flerte mesmo, né? Com isso que é o... Talvez eu faça alguma liberação neuroquímica que nos, né? Não sei. Essa pergunta eu vou ficar devendo, porque eu não sei por que as pessoas têm tanto fascínio por isso. Então, eu vou pedir a você que me deu a honra de estar aqui comigo, que eu estou muito feliz. Que bom, eu também. Que olhe para a sua câmera e dê um recado para quem está sofrendo nesse momento, ou, enfim, fale para quem você quiser sobre uma mensagem que é o teu propósito de vida e tem sido até aqui tão bonito, né? Você é uma cientista, uma pessoa que a gente deve honrar pelo seu esforço. Então dá um recado aí para as pessoas. Olha, o que eu queria é que as pessoas entendessem quem é o psicopata e não fossem vítimas dele. Quando alguém te trata muito bem, porque você sabe quando alguém te trata muito bem, porque é mais bem educado, né? Mas o psicopata vai te tratar bem demais. Quando alguém te trata bem demais, foge dele, que provavelmente é um psicopata, né? Outra, ela vai te seduzir, ela vai te fazer tudo o que você quer, vai transar, que é uma beleza, e você vai achar que você é sortuda ou sortudo, né? Cuidado, que pode ser um psicopata. Então, começa a aprender esses sinais de psicopatia para não se envolverem com eles. Porque uma vez envolvida com eles, você não tem como sair. Ele vai te judiar até o final. Você vai ficar exaurida, porque ele é cruel. Então, não sejam vítimas de psicopata. Muito obrigada. Hilda, obrigada. Olha, tanta coisa. Com certeza eu deixei de perguntar muita coisa que as pessoas queriam saber. Mas eu agradeço muito a tua vinda aqui, os teus esclarecimentos,
as tuas histórias. Obrigada, E espero te ter Marisa. novamente, porque a gente vai ter que fazer a parte 2. Tá bom, vamos Né? fazer. Então, pessoal, lembrando que vocês acham nas livrarias aí, né? Psicopatia e transtornos disfuncionais da personalidade, quem quiser saber um pouco mais sobre isso. E chegamos até o fim, até aqui. Eu agradeço demais a presença de vocês, esse nosso espaço de aprendizado. A gente sabe que as pessoas sempre têm algo a compartilhar com a gente pode aprender muito com essas trocas. Então, até a próxima. E lembra, cuida de você. Beijão.